Olá! Hoje a gente mergulha em Oseias, capítulo 12. Vamos dar uma olhada mais de perto nas ações de Efraim, que aqui representa o reino do norte de Israel. Ele parece estar buscando segurança em lugares bem errados. E o texto faz um contraste forte com a história de Jacó. Tem um abismo, parece, entre como Efraim se vê e o que ele realmente está fazendo. O capítulo já abre de um jeito impactante, né? Efraim se alimenta de vento e persegue o vento leste o dia todo. E ainda, multiplica mentiras e violência. E para completar, faz tratados com a Síria, manda azeite para o Egito. Quer dizer, parece um esforço totalmente inútil, autodestrutivo, não acha? Nossa, sem dúvida. Essa imagem de se alimentar de vento é muito poderosa, né? Captura a futilidade da coisa toda. E essas alianças políticas com a Síria, com o Egito, elas são vistas como uma traição mesmo, sabe? Uma quebra da aliança fundamental com Deus. Aquela relação que começou lá na libertação do Egito. Então eles buscam segurança no poder humano, que é instável, e esquecem a fonte real, né? É uma troca péssima. E não para por aí, né? A desonestidade parece ir além da política externa. O texto descreve Efraim como um mercador que usa balanças desonestas, que adora defraudar. E o pior é a arrogância. Ele diz: sou muito rico, tornei-me abastado, com toda a minha riqueza não encontrarão em mim iniquidade ou pecado. Assim, essa cegueira para a própria conduta é espantosa. Exato. Esse é um ponto central, eu acho. A fraude no comércio não é só um pecadinho isolado, sabe? Ela reflete uma corrupção muito mais profunda, sistêmica. Uma falta daquela justiça, o mishpat, que Deus tanto pede. E essa arrogância de Efraim, essa incapacidade de enxergar o próprio erro enquanto se orgulha da riqueza, nossa, isso sinaliza um desvio moral e espiritual muito grave. É nesse ponto que a narrativa dá uma virada, né? Traz a história de Jacó. Lembra da luta dele desde o ventre, depois a luta com o ser divino, que ele venceu, mas depois de chorar, de implorar, e o encontro com Deus em Betel. Por que trazer Jacó para essa conversa justamente agora? Olha, essa comparação é chave. A história de Jacó, com todas as suas complexidades, mostra alguém que, bom, que se engaja com Deus. Ele luta, ele busca a bênção, ele reconhece que depende de Deus, mesmo com as falhas dele. É o oposto total da autossuficiência de Efraim, dessa idolatria política, e ao lembrar o nome de Deus revelado ali, o Senhor, Deus Todo-Poderoso, o texto tá meio que chamando Efraim de volta, sabe? Para esse tipo de relacionamento mais genuíno, ainda que seja um relacionamento de luta, de conflito. Faz todo sentido. E o próprio Deus entra na conversa para reforçar isso, né? Lembra, eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei do Egito. E tem aquela ameaça de fazê-los voltar a morar em tendas, como nas festas antigas. Soa quase como uma forma de forçar a lembrança da dependência original, né? E ainda menciona que falou direto, através dos profetas, com visões, parábolas. Sim, a lembrança do êxodo é o fundamento de tudo, né? O ato que funda a relação. E voltar para as tendas seria tipo voltar simbolicamente para o deserto. Um tempo de dependência total, sem a falsa segurança da riqueza, das cidades. Deus está dizendo, basicamente, olha, eu me revelei, eu guiei, eu avisei o tempo todo pelos profetas. A culpa pela situação atual é de Efraim, não é falta de aviso divino. Isso joga a responsabilidade toda para eles. O texto também aponta o dedo para lugares específicos como Gileade, que virou cidade de malfeitores, e Gilgal, onde os sacrifícios se tornaram inúteis e os altares vão virar só um monte de pedra no campo. E, de novo, o contraste com o passado humilde de Jacó, que fugiu, que serviu por uma esposa. É quase um... Gente, lembrem de onde vocês vieram. Da humildade, da intervenção de Deus para tirar vocês do Egito. Exatamente. Gileade, Gilgal, lugares com uma história religiosa importante, mas que se tornaram centros de corrupção, de idolatria. O texto fala gente sem valor, pura vaidade, a imagem dos altares virando montes de pedras é de desolação total. É juízo chegando. E aí comparar isso com a história de Jacó, com a libertação do Egito por meio de um profeta que foi Moisés, só serve para destacar o tamanho da ingratidão e da rebeldia de Efraim no presente.
E aí a gente chega na conclusão bem sombria do capítulo, né? Mas Efraim o provocou amargamente a ira. Seu senhor deixará sobre ele a culpa de seu sangue derramado e lhe retribuirá por seu desprezo. Qual o recado final aqui? Olha, o recado é duro, mas é claro. As ações de Efraim, essas alianças vazias, a desonestidade, a arrogância, rejeitar os profetas, tudo isso provocou Deus profundamente. A consequência? O juízo é inevitável. Essa culpa de sangue derramado, a retribuição pelo desprezo, isso mostra a seriedade que é quebrar a aliança. As consequências são trágicas. Uau! Que capítulo intenso, Oséias 12, deixa a gente com essa tensão no ar, né? De um lado, a teimosia, o orgulho de Efraim levando para a ruína, e do outro, a memória da fidelidade de Deus e aquele chamado constante, mesmo que implícito ali no meio, para voltar. Mantenham o amor e a justiça e esperem sempre no seu Deus. Pois é, fica essa tensão. E talvez uma reflexão final que esse capítulo deixa pra gente é sobre o perigo da autoilusão, sabe? Até que ponto uma pessoa, ou mesmo um grupo, pode deixar a imagem que tem de si mesmo se afastar tanto da realidade, a ponto de ignorar os próprios fundamentos da sua história, da sua identidade. E claro, quais são as consequências inevitáveis quando essa distância vira um abismo?